Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por mais uma vez vocês estarem acompanhando o canal do Pastor Irineu Messias. Quero agradecer de coração aos milhares de irmãos em Cristo, de amigos, de todas as pessoas de várias partes do Brasil, de todas as denominações, todas as religiões que estão me dando o prazer de acompanhar o canal do Pastor Irineu Messias. E neste momento com Deus, quero trazer para vocês mais uma reflexão da palavra do Senhor Jesus. Uma reflexão que aponta para aquele texto do Apocalipse, aonde Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E a pergunta é: Jesus está batendo na sua porta, você abrirá? Dito isso, eu quero convidar você já para esse texto da palavra do Senhor Jesus, no capítulo 3, como disse, e o versículo de número 20 do livro do Apocalipse, que é o último livro das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto maravilhoso. E o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Tão somente este versículo para uma rápida reflexão com vocês, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós temos aqui um texto da palavra do Senhor Jesus, dizendo que está à porta e bate. Mas em que contexto bíblico desse texto o Senhor Jesus bateu a porta? Se nós olharmos esse capítulo 3, nós veremos que esse texto faz parte de uma das mensagens da carta, a 7ª carta à igreja de Laodiceia, aquela igreja que se considerava muito rica, porque estava numa cidade de Laodiceia, uma cidade que de fato era chamado, conforme diz os estudiosos da Bíblia, a cidade dos ricaços, onde tinha águas termais, onde tinha a famosa lã negra, que era, podemos dizer, a Milão daquele século, daquela época, que hoje Milão, na Itália, é a cidade da moda, e, portanto, de certa forma, Laodiceia era a cidade da moda. E era nessa cidade de riquezas, era nessa cidade de muitas atrações, em que esta Igreja de Cristo estava inserida. E, portanto, por estar gozando de todas essas, vamos dizer, benesses, atrativos, riquezas, todas essas facilidades, aquela igreja se achava que era rica, aquela igreja se achava que a sua vida espiritual não tinha problema absolutamente nenhum. Inclusive, se olharmos para essa carta, 7ª carta, nós observaremos que ela não tem os mesmos problemas doutrinários, de desvios, que nós vamos enxergar em outras cartas. Ou seja, do ponto de vista teológico, espiritual, aparentemente tudo parecia bem. Uma igreja que tudo parecia bem, só que tinha um problema. Aquela igreja estava enganando a si mesma. E o Senhor da glória, na sua eterna misericórdia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviou uma carta na revelação do João para o anjo da igreja, o pastor da igreja, para chamar a atenção daquela igreja, de que aquela igreja estava enganada. De tal forma que Jesus disse para aquela igreja, aqui no versículo de número 16, o versículo número 16 diz assim: o 15 diz que Jesus conhecia as obras daquela igreja, ou seja, Jesus é onisciente, ele conhece como está a nossa vida em todos os seus aspectos, social, econômica, sentimental, porque ele é onisciente, ele conhece as nossas obras. Às vezes nós queremos dizer que está tudo bem, quando não está tudo bem. E nós nos enganamos a si mesmo. Podemos enganar os outros, mas não podemos enganar o Senhor Jesus. E Jesus disse que sabia a situação daquelas pessoas e que aquelas pessoas tinham um problema espiritual. Nem era quente e nem era frio. E mais, Jesus disse que por eles não terem uma estabilidade, não ser uma coisa nem outra, sobretudo não ser quente, ele vomitaria ele da boca dele. Ou seja, é um cuidado tremendo que todos os cristãos devem ter para não ser vomitado da boca de Deus. Mas o que aconteceu para que o Senhor Jesus, de forma tão dura, mas precisa, fizesse o diagnóstico em relação àqueles irmãos de Laodiceia?
Eles se achavam, por exemplo, ricos. Jesus disse, vocês dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Porque era uma cidade, como disse a princípio, rica. Mas Jesus faz um diagnóstico muito preciso daqueles irmãos. Disse Jesus 5 coisas daqueles em relação àqueles cristãos e àquela igreja. Primeiro, que era desgraçado. Segundo, que era miserável. Terceiro, que era pobre. Quarto, que era cego. E quinto, que era nu. Ou seja, com toda essa situação espiritual, fica claro para nós e, evidentemente, para o Senhor Jesus, que aquelas pessoas tinham expulsado Jesus de suas vidas. Ou seja, Jesus não estava dentro daquela cidade e Jesus não estava dentro da vida daquelas pessoas. Mas apesar de Jesus estar completamente fora, porque eles mesmos as expulsaram exatamente por conta dessa conduta que não estava de acordo com a palavra de Deus. E que conduta era essa, pastor? Uma conduta de esfriamento, de mordidão. Ou seja, não era uma coisa e nem era outra. E no século atual as pessoas também são assim. Há cristãos que nem é quente e que nem é frio. É um crente morno. Podemos dizer que é um cristão que às vezes nem está do lado, nem está do outro e fica em cima do muro. Deus quer que você se decida, meu amigo. Ou você é quente ou você é frio. Senão a sentença que dá é a palavra de Deus. Vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus não quer fazer. E a prova nós vemos aqui do texto. Mas observe que do mesmo jeito que aquela igreja expulsou Jesus das suas vidas por conta dessa religiosidade aparente, dessa religiosidade formal que na prática não tinha Jesus dentro de suas vidas. E Jesus é quem diz que era cego, pobre, miserável e nu. Fizeram exatamente igual como, por exemplo, de certo modo, fizeram os moradores de Nazaré, conforme está escrito no capítulo 4, versículo 8 e o versículo 29 de Lucas, aonde aquelas pessoas expulsaram Jesus da cidade de Nazaré, a cidade, inclusive, onde Jesus criou, a ponto de Jesus dizer, o profeta não tem honra na sua terra. Ou seja, expulsaram Jesus da sua cidade, apesar de Jesus ter ensinado, ter feito milagre, ter feito tudo, mas expulsaram Jesus. Como a outra cidade fez a mesma coisa, a cidade que ele escolheu para passar os últimos dias da sua vida, Cafarnaum. Também, aqueles homens de Cafarnaum, disse que foi toda a cidade, foi ao encontro de Jesus e pediram para ele sair da cidade deles. Foi exatamente como esses laodicenses fizeram, com as suas práticas, eles já tinham expulsado Jesus de sua vida e Jesus estava do lado de fora. E aí o versículo 20 vai dizer que apesar de Jesus ter sido expulso da vida daquelas pessoas pela sua religiosidade morna, Jesus, diz aqui o texto, eis que estou à porta e bato. Veja que Jesus maravilhoso. Ele foi ao encontro. Não foram aqueles laodicenses que foram até o encontro de Jesus. Não foram aqueles laodicenses que chegaram à conclusão por si só de que estavam com uma vida espiritual completamente, digamos assim, atrapalhada. Não, foi Jesus que fez o diagnóstico preciso daquela igreja, como também faz neste momento o diagnóstico para a sua vida, meu amigo. Leva você, toca na sua consciência para você responder para Deus. Como é que você está? Será que você está vestido? Será que você está rico da graça de Deus? Será que as suas vestes espirituais estão lavadas no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que você está enxergando? Será que você está de bem com as coisas de Deus? Ou você está fazendo como os laodicenses, já expulsou Jesus da sua vida há muito tempo por conta do seu comportamento, por conta do seu estilo de vida e por conta das suas crenças, que elas não têm respaldo na palavra de Deus. Mas ainda assim, Jesus, o Rei da Glória, diz neste momento para você, eis que estou à porta e bato. E veja, e se alguém ouvir, como diz aqui o texto, e bato, se alguém ouvir a minha voz, será que você está ouvindo a voz de Jesus neste momento que eu estou dando essa mensagem para a sua vida? Se alguém ouvir, veja, Jesus não força ninguém, ele fala, ele bate, mas será que você está ouvindo Jesus, ouvindo a voz de Jesus? Será que você vai abrir a porta para Jesus da sua vida? Quem abrirá a porta para Jesus? Você abrirá, meu amigo, a porta para Jesus neste momento que estou ministrando esta palavra para a sua vida? Ele continua batendo, o Deus da glória
foi e está indo a sua vida bater na sua porta, ou seja, a porta da sua vida, a porta da sua alma, a porta do seu coração. Você pode estar vivendo uma vida exatamente igual aos laodicenses. Tem tudo, tem carro, é rico, se veste do bom e do melhor, come do bem e do melhor, vai aos melhores lugares, mas Jesus está dizendo que do ponto de vista espiritual, você pode ser um miserável, você pode ser um pobre, você pode ser um cego e você pode estar completamente nu diante de Deus, como nus estavam, por exemplo, Adão e Eva, e foi preciso Deus da glória imolar um animal para vestir aquela nudez daqueles dois homens, assim como Jesus deu o seu sangue lá no Calvário para lavar as nossas vestiduras no seu sangue e desta forma podermos nos aproximar de Deus. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, neste momento, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que bate à porta do seu coração. Jesus Cristo dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem ouvirá a voz de Jesus neste momento? Você irá ouvir a voz de Jesus e abrir a porta da sua vida para que ele possa transformar você de frio para quente, para que possa transformar você de morno para quente, para que você não possa correr o risco de Jesus um dia vomitar você da boca dele. E o vomitar significa afastar você da presença dele, porque lá em Romanos, no capítulo 1, lá pelo versículo 18, diz a palavra de Deus que quando nós rejeitamos permanentemente Deus na nossa vida, Deus nos abandona às nossas próprias concupiscências, ao nosso coração pecaminoso, e nós vamos fazer coisas as mais terríveis que muitas vezes as pessoas duvidam. Por quê? Porque foi vomitado pelos próprios comportamentos da presença de Deus. Mas isso Deus não quer. E por não querer é que Jesus diz neste momento para você, eis que estou à porta e bato. Se alguém, ou seja, é uma escolha. Você pode escolher ouvir ou não ouvir a palavra de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e tomar uma outra decisão, não basta apenas ouvir a voz de Jesus, que há muitas pessoas que ouvem e choram, há muitas pessoas que ouvem e se emocionam, mas permanece exatamente do mesmo jeito. Mas nesse momento Jesus quer que você ouça a sua voz, mas tome a outra, faça outra coisa que é preciso fazer, ou seja, abrir a porta da sua vida para que ele possa entrar na sua vida e fazer uma transformação radical, de tal forma que você nunca mais seja cego das coisas de Deus, que você nunca mais seja pobre de espírito ou pobre das coisas de Deus, que você nunca mais seja miserável, que você nunca mais seja desgraçado, é o texto duro que a palavra de Deus diz, e que você nunca mais seja nu diante de Deus. Mas tudo isso você precisa abrir a porta para Jesus, ouvir a porta para Jesus e deixar que Jesus entre na sua casa, como diz aquele hino que nós vamos colocar aqui no card. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz o milagre em mim. Portanto, neste momento, meu amigo, abra a porta da sua vida para Jesus que bate nesse momento e deixe ele entrar na porta da sua vida, deixe ele ceiar, ou seja, alimentar-se junto com você. Jesus tem alimentos maravilhosos para alimentar a sua alma. As coisas do mundo, as coisas da sociedade, as filosofias, as vãs sutilezas da vida não têm alimentado a sua alma, mas Jesus quer cear com você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E você com ele. Mas para isso você precisa ouvir a voz dele, abrir a porta para que ele possa entrar na sua vida e saciar e matar a fome da sua alma. Porque dessa forma você terá um verdadeiro encontro com o nosso Senhor Jesus e uma espiritualidade centrada na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e não como os laodicenses faziam, que achavam que estava tudo bem, quando estava tudo completamente fora do lugar e estava errado. Então que nesse momento você guarde esta palavra na sua vida e que você aceite a palavra do Senhor Jesus, ouça a voz de Jesus que bate na sua porta. E de outra vez eu pergunto, Jesus está batendo a porta, quem abrirá a porta para Jesus? Assim que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que o Senhor nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor lhe ajude para que você abra a porta para o Senhor Jesus. E Ele quer lhe ajudar, basta você apenas dar ouvido à sua voz. Conforme diz, capítulo 3, o verso 7 de Hebreus, onde diz aí, diz o Espírito Santo, se hoje ouvir da minha voz, não endureçai os vossos corações.
Então, portanto, meu querido, não endureça o coração, mas ouça a voz de Jesus, abra a porta para Jesus, que Ele quer entrar na sua casa e cear com você e você com Ele. Assim que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, poder pelos séculos dos séculos.